Deltan Dallagnol, o ex-coordenador da ex-Força Tarefa da Lava Jato, candidato a deputado nas próximas eleições. Ô, Deltan, como é que surgiu essa sua vocação para o Ministério Público? Você Legal, era né, menina, Maria? queria ser... Viu algum promotor que você se entusiasmou com ele? Legal. Eu tive o meu primeiro contato com o Ministério Público Federal por meio de um colega, procurador da República, Sérgio Ehrenhardt, que é um autor muito famoso de processo civil. E ele dava aulas brilhantes e eu admirava ele, admirava o modo como ele disseminava informação, conhecimento para transformação, dando aula de processo civil, falando de ação civil pública, de como você poderia ter uma atuação transformadora por meio do direito. Mas nesse momento eu ainda não sonhava com ser membro do Ministério Público Federal. Esse foi só meu primeiro contato. Eu decidi buscar uma carreira na justiça, na área do Ministério Público, quando eu li a lei que cuida do Ministério Público. Eu li a lei do Ministério Público Estadual e lá fala basicamente que o Ministério Público é um órgão de transformação da sociedade, de serviço ao próximo, de amor ao próximo. Fala que o Ministério Público cuida das crianças, adolescentes, cuida dos idosos, cuida dos direitos da saúde, da educação, cuida de fiscalizar, né, o poder público no exercício do seu poder, cuida do meio ambiente, cuida do patrimônio público, atua contra a corrupção, contra o crime. Então, eu vi no Ministério Público uma oportunidade para fazer aquilo que eu acredito que é a vocação maior da vida humana na nossa breve passagem sobre a Terra, que é servir, amar as pessoas. E eu faria isso até de graça, eu pensei naquela época. Então, eu estou mais sendo pago para isso, só não posso deixar meu chefe saber, né, Neumani? Que eu farei isso até de graça. Então, mas o Ministério cumpre essas tarefas, na sua opinião, de uma forma geral? A justiça não cumpre a sua tarefa, na minha visão, Neumani. Não cumpre porque o nosso sistema de justiça não funciona. A gente precisa de uma grande reforma do sistema de justiça. No Brasil, o criminoso não paga pelos seus erros e o devedor não paga por sua dívida se não quiser pagar. Basta ter um bom advogado e usar todos os recursos disponíveis. Mas tem uma justiça extremamente cara e extremamente disfuncional, que não entrega. Se ela fosse cara e entregasse, até o brasileiro teria o benefício. É mais ou menos como a nossa carga tributária também. A gente tem uma das 30 maiores cargas tributárias do mundo, só que nós somos desses 30 países, segundo um estudo, nós somos o país que menos retorna os impostos para as pessoas na forma de serviço público e de qualidade de serviço público, de educação, saúde, segurança e por aí vai. E quando a gente olha para o sistema de justiça, a gente tem o mesmo tipo de disfuncionalidade na área da justiça. Nós temos 4 instâncias virtualmente, o único país no globo com 4 instâncias judiciais, e um devedor ou um criminoso bem assessorado, ele percorre essas 4 instâncias, infinitos recursos, e nunca acaba pagando a conta perante a justiça. Mas você teve um trabalho, o senhor teve um trabalho bastante aplaudido pela sociedade na coordenação da Força Tarefa da Lava Jato. Isso lhe deu assim uma sensação de dever cumprido, de que atendeu ao seu desejo inicial ao entrar no Ministério Público Federal? Com certeza, Neumani, a gente deu passos importantes nessa direção e a gente conseguiu fazer com que a Lava Jato fosse uma ilha de justiça num mar de impunidade. Falei agora há pouco, né, que existe esse mar de impunidade, de injustiça. Nós temos uma justiça, um aparelho de justiça que institucionalizou a injustiça no Brasil, ainda mais quando você não tem prisão em segunda instância. E a Lava Jato conseguiu ser uma exceção à regra. Como que ela conseguiu ser exceção à regra? Conseguiu ser exceção à regra porque os crimes eram muito graves, era uma grande quantidade de crimes, existiam requisitos para você prender cautelarmente as pessoas, para você fazer a prisão preventiva. A lei determinava que essas pessoas fossem presas, as pessoas estavam dentro assim, preenchiam todos os requisitos da prisão na leitura mais ortodoxa e mais garantista da lei, porque eram pessoas que tinham praticado crimes sequenciais sem parar ao longo de mais de década, crimes gravíssimos, e os crimes vinham sendo praticados e ainda existiam compromissos de pagamentos de propina em aberto. Então isso permitiu a prisão das pessoas e quando a pessoa é presa, o processo corre. Aí esse processo da pessoa presa tem prioridade sobre todos os demais, isso deu agilidade, as pessoas então viram que existia uma perspectiva de elas serem punidas, elas viram o que aconteceu com o Marcos Valério, que foi outro, o Mensalão foi outra ilha de justiça no mar de impunidade,
e é uma ilha ainda que não é nenhum paraíso, viu? Porque quando você olha para o caso Mensalão, mesmo os políticos que estavam no centro do esquema foram condenados a perto de 8 anos e 2 anos depois já estavam soltos, já estavam indultados, já tinham progredido em 1 ano para regime aberto e 2 anos depois estavam indultados. Isso no maior escândalo de corrupção do país, pré-Lava Jato. Então, mas as pessoas viam Marcos Valério, que tinha sido condenado a quase 40 anos, e Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef ficaram com medo de ser um novo Marcos Valério, começaram a colaborar, a gente conseguiu implementar uma série de colaborações sequenciais. Nessas colaborações, as pessoas devolviam dinheiro, senão jamais ia haver acordo desse dinheiro. Os casos que não teve colaboração, não teve acordo, até hoje não se recuperou dinheiro, e os processos seguem na justiça aí para mais de década. É difícil que venha a se ver o acordo desse dinheiro. Então, a Lava Jato conseguiu realizar o sonho de justiça brasileiro de você revelar o mar da corrupção, você colocar os corruptos atrás das grades, ainda que poderosos, responsabilizá-los e recuperar, reaver o dinheiro desviado, que é muito importante. E nesse sentido, eu tive pela primeira vez em toda a carreira, assim como vários colegas, assim como cidadãos por todo o país, a percepção de que a gente estava conseguindo realizar a justiça e de que a gente podia mudar a nossa realidade. Ela trouxe esperança, né? Ela trouxe uma percepção de que nós conseguimos lutar contra o sistema e vencer pontualmente. E se nós conseguimos isso naquele momento, por que não sonhar mais alto? Por que não mudar mais? Pois é, mas aí veio o retrocesso inesperado. Como é que o senhor recebeu? Foi com surpresa, com estupefação ou com conformismo? O fato de o candidato eleito para consagrar a Lava Jato ter extinto a Lava Jato, Jair Bolsonaro. Não, mas a minha reação foi um pouco diferente dessas que você descreveu. A minha reação foi, era esperado, a gente desde 2015 e 2016 a gente alertava para isso, mas a gente sempre alertou para isso e a gente acreditava na força da sociedade, porque foi a força da sociedade que fez a Lava Jato ir adiante. De nada adianta a gente ter aplicado as melhores técnicas, ter trazido conhecimentos estrangeiros, ter feito cooperações internacionais como nunca aconteceu, ter feito colaborações premiadas como nunca aconteceu. De nada adiantaria tudo isso se não fosse o apoio da sociedade, porque foi o apoio da sociedade que freou a reação do sistema político. Foi a sociedade nas ruas e apoiando a operação, e um apoio massivo à operação, que fez com que o sistema político, numa canetada, não derrubasse toda a operação lá em 2015, 2016, 2017, especialmente quando eles começaram a perceber que iam ser atingidos políticos de todo o espectro ideológico e não só do espectro A, B, C. E esse apoio da sociedade é o que nos dava esperança de que o nosso destino seria diferente do destino da Itália. Na Itália existiu a Operação Mãos Limpas, ela conseguiu um grande sucesso também episódico, mas depois veio uma reação do sistema político e enterrou a Operação Mãos Limpas na Itália. E a gente acreditava que com o apoio da sociedade aqui poderia ser diferente. Agora o que aconteceu é que a gente está vendo se repetir o mesmo roteiro. Ainda não acabou essa história, a gente ainda pode virar o jogo. E a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para virar o jogo contra a corrupção e contra o sistema corrupto. Mas a mesma história está se repetindo, o mesmo roteiro está se repetindo. E a gente, então, esperava uma reação, só que a gente confia que a gente ainda vai poder reverter essa reação e que a gente vai poder ter frutos e ter um resultado diferente daquele que a gente teve na Itália. Essa história ainda não está acabada, a gente não chegou na última página e a gente acredita que a gente pode influenciar. Todo brasileiro, toda pessoa, todo cidadão que nos escuta pode influenciar os rumos dessa história e é por isso que a gente vai lutar. Por exemplo, quanto dinheiro foi devolvido à Petrobras, aos cofres públicos, no trabalho da Lava Jato? Somando tudo, doutor Deltan Dallagnol. Legal. Só em Curitiba, Neumann, foram acordos de colaboração premiada com pessoas físicas e acordos de leniência que pactuaram a devolução de mais de 15 bilhões de reais. Foram repatriados, só pelo trabalho da Força Tarefa em Curitiba, mais de 700 milhões de reais que estavam no exterior. Para dar uma ideia de dimensão, se você pegar todas as repatriações de dinheiro pré-Lava Jato, tudo somado não soma 45 milhões de reais. Tudo somado, todos os outros casos. Isso que teve muito desvio que mandou dinheiro para fora, teve TRT de São Paulo, caso Maluf, já falando de mais de centenas e centenas de milhões de reais que foram escoados para fora pela corrupção ao longo do tempo. 45 tinham sido recuperados em todos os casos juntos pré-Lava Jato, e só a Lava Jato sozinho recuperou mais de 700 milhões de reais que estavam em outros países e foram repatriados. E quando você considera não só o dinheiro repatriado, mas o dinheiro que estava no Brasil foi devolvido, a gente está falando aí de mais de 15 bilhões de reais. E isso é impressionante, as cifras são impressionantes em razão do tamanho do caso de corrupção, do tamanho do escândalo de corrupção, do tamanho dos crimes praticados. Agora, não só isso, é surpreendente porque nunca o Brasil conseguia recuperar o dinheiro desviado.
O caso, talvez, que mais recuperou pré-Lava Jato tenha sido o Benestado, talvez, porque a gente fez acordos de colaboração e nos acordos a gente recuperou 30 milhões de reais em valores históricos daquela época. Hoje, né, se fosse atualizar, deveria dar aí mais de 100 milhões de reais. Então, é surpreendente que a gente tenha conseguido algo que era absolutamente impossível. Todo mundo via isso como impossível. E a grande lição da Lava Jato, Neumann, é uma lição de cidadania. A lição é, se você acha impossível lutar esse sistema, todo mundo achava... Se você acha impossível vencer o sistema da corrupção, o sistema político podre, do toma lá da cá, do compadrio, da corrupção, as pessoas achavam impossível que existisse também uma Lava Jato. E a gente conseguiu e fez existir. E se a gente fez existir uma Lava Jato, se a gente conseguiu vencer a democracia no país, um processo de redemocratização, se a gente conseguiu vencer a inflação, a hiperinflação, que se considerava impossível também em muitos momentos de se vencer, se a gente conseguiu isso, a gente consegue muito mais. Basta a gente desenvolver a cidadania, a gente estimular, levar esclarecimento e informação para o cidadão, e a gente tem uma grande janela de oportunidade na nossa frente, que são as eleições esse ano. Se você não gosta do Congresso Nacional, a gente pode mudar o Congresso Nacional esse ano. Se você não gosta dos rumos do país, esse ano a gente pode fazer a diferença, pode mudar essa realidade. Então a gente tem que sempre alimentar a esperança, a gente tem que ser, vou usar aqui Ariano Suassuna, a gente tem que ser não pessimista, que o pessimista é um chato, não otimista, que o otimista é um bobo, mas a gente tem que ser um realista esperançoso. A gente tem que manter os pés no chão, mas olhar para as estrelas, sonhar e construir a mudança que a gente quer ver. A primeira tarefa sua, dos que se consideram realistas esperançosos, é destruir a narrativa de inverter essa questão da devolução do dinheiro, dizendo que a Lava Jato quebrou as empresas, quase quebrou a Petrobras. Como é possível, numa campanha política eivada pela polarização, fazer um discurso convincente para enfrentar essa narrativa com os dados reais que o senhor acabou de apresentar? Legal, Neumann. Ao meu ver, o ônus da narrativa está com eles, porque 80% da sociedade em pesquisas mostrou que apoia a Lava Jato. 80% da sociedade não foi enganada por essa balela, por esse discursinho. 80% da sociedade acredita que o combate à corrupção é essencial, é importantíssimo, precisa continuar, e que sem o combate à corrupção, sem você punir os responsáveis pelos crimes, essa bandalheira, essa roubalheira, ela vai continuar existindo e vai continuar segurando o Brasil como o Brasil, o país do atraso, o país do passado e jamais o país do futuro. Então, o ônus dessa narrativa está com eles. Eles têm alguns formadores de opinião, têm essas máquinas de robôs que disseminam, mas isso ainda não chegou, não alcançou as mentes e os corações dos brasileiros. E eu acredito que não vai alcançar. E é muito bacana você ver que, assim como tem pessoas que convenientemente disseminam essa narrativa falsa, tem muita gente técnica boa e que detona essa narrativa, mostra que ela não tem fundamento, não tem pé nem cabeça. Olha o que aconteceu de interessante recentemente. O Tribunal de Contas da União instaurou um procedimento, quem instaurou foi um ministro, o ministro Bruno Dantas, para apurar, para investigar os procuradores e o ex-juiz federal da Lava Jato, porque teriam causado prejuízos às empresas quebradas, às empresas envolvidas nesse caso. E aí, quem foi atuar nesse caso foi um órgão técnico, foram os assessores, os auditores técnicos, pessoas de alta qualidade técnica, concursadas, e o auditor, a área técnica do Tribunal de Contas, foi lá e escreveu, falou, olha, isso aí é uma balela, isso aí não tem pé nem cabeça. Primeiro, não tem nenhuma prova de que a Lava Jato gerou danos ao país ou gerou dano a qualquer empresa. Em segundo lugar, a responsabilidade pelos danos às empresas é da própria empresa que praticou os crimes, é dos criminosos que praticaram os crimes. Eles trouxeram sobre si essas consequências. E mais, se não tivesse a Lava Jato, esses esquemas ainda estariam rolando e ainda estariam desviando bilhões e bilhões do Brasil. Aquele esquema cartelizado estaria ainda existindo. E mais, mostrou a hipocrisia do ministro Bruno Dantas ao instaurar essa investigação no Tribunal de Contas, dizendo o seguinte, olha, o Tribunal de Contas também tem por missão punir as empresas, e vive punindo empresa e pessoa física, mas ninguém jamais usou o argumento de que o Tribunal de Contas estava quebrando empresas. Mostrou a hipocrisia desse argumento do ministro Bruno Dantas, e concluiu dizendo, olha, você não responsabiliza o policial por ter prendido o bandido. O problema é o crime que ele praticou. A responsabilidade pela sua prisão é dele mesmo que praticou o crime. O culpado não é o policial está aplicando a lei, está cumprindo a lei, está fazendo o que é certo. E se a gente quer ter prosperidade, se a gente quer ter uma economia que funcione, não tem como a gente alcançar isso sem resolver, sem enfrentar de frente esse problema da corrupção. A corrupção, o capitalismo do compadrio, não é uma pedra, é uma âncora no nosso desenvolvimento. Basta você ver
que existe uma correlação inversa entre desenvolvimento econômico e social e índices de corrupção. Países com baixos índices de corrupção têm elevados índices de desenvolvimento econômico e social e vice-versa. Se a gente quer ter um país melhor, um país desenvolvido, a gente precisa de instituições fortes que funcionem e a gente precisa enfrentar, fechar o ralo por onde escorre o dinheiro público brasileiro. O senhor acha que esse discurso é sedutor? Porque, veja, hoje existe praticamente uma unanimidade na classe política que domina o Congresso e o Executivo de punir o juiz e o promotor, consagrar o advogado de defesa como o grande herói da liberdade e soltar os corruptos. Tem, inclusive, aquela tese famosa do advogado Antônio Cláudio Maris, que punir o crime não significa combater, não se pune o crime combatendo a corrupção, porque o crime já foi cometido, já foi realizado. Como é que o senhor acha que vai se superar essa grande oposição dentro do Congresso, do Poder Judiciário, da cúpula do Poder Judiciário e na própria sociedade brasileira? O senhor está vendo aí esses índices assustadores de pesquisa, dando um favoritismo total exatamente ao principal réu da Lava Jato, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Esse discurso da classe política que quer inverter o jogo, inverter os valores, tentar virar o jogo da Lava Jato, acabar com a Lava Jato, é o discurso que não nos representa. É o discurso que não representa o brasileiro, que quer justiça, que quer prosperidade, que quer correção, que quer o império da lei, que quer uma política que nos represente e que honre os cargos e que destine o dinheiro, empregue bem, com competência, em favor de quem mais precisa. Quando a gente olha para a corrupção ela mais do que prejudicar a economia, o nosso desenvolvimento econômico e social, ela mata, ela tira vidas. No Rio de Janeiro, em um vídeo recente da Operação Lava Jato, o ex-governador Sérgio Cabral disse que os desvios da saúde dos contratos eram de 30%, e ainda posou de bom moço dizendo que ele e o secretário de saúde tinham reduzido para 5% o valor dos desvios, o valor das propinas. Agora, o empresário que pagava 5% do contrato de propina, ele recebia muito mais, ele tinha um contrato superfaturado, então o desvio era muito maior do que esse 5% que era desviado em propina. E, ao mesmo tempo em que esses desvios eram feitos, um hospital que tratava câncer no Rio de Janeiro, ele estava fechando alas e alas inteiras por falta de dinheiro para custear o hospital e para pagar os salários das pessoas que trabalhavam lá. E esse hospital, o diretor do hospital deu uma entrevista e disse, olha, essas pessoas aqui que estão fazendo tratamento, e esse é um hospital em referência para tratamento de câncer, são pessoas que vão morrer. E não vão ter mortes agudas, imediatas, rápidas, são pessoas que vão ter mortes lentas, mortes doloridas, mortes com muito sofrimento. Eu vou até deixar aqui para você o nome do hospital, Neumani. Hospital Pedro Ernesto, do Rio de Janeiro. Esse diretor dessa entrevista falando, olha, essas pessoas vão morrer. Quando você olha aqui para o desvio do pedágio, esse desvio impediu a duplicação de rodovias de mais de 1.000 quilômetros aí de rodovias, e nos trechos não duplicados aconteceram mortes, aconteceram 400 mortes em colisões frontais, mortes que não teriam acontecido se você tivesse a duplicação desses trechos, que não foram duplicados porque as empresas pagavam propinas para suprimir obrigações dos seus contratos. Quando você olha para o estado de São Paulo, você via que um cartel desviou mais de R$1 bilhão de dinheiro da educação e da merenda escolar, e a reportagem, uma matéria jornalística, mostrou que as crianças estavam comendo biscoito e leite aguado no almoço da escola. A gente precisa dar leite integral, a gente precisa dar comida de verdade para as crianças, a gente precisa dar tratamento para quem precisa, a gente precisa salvar vidas, a gente precisa de segurança nas estradas, nos municípios, nas cidades. Isso a população tem essa percepção. Então, eu acho ainda que o ônus dessa narrativa é deles. Quem está fazendo essa narrativa é quem não representa o povo brasileiro, aquilo que o povo vê, aquilo que o povo acredita. O povo quer a justiça, o povo quer a punição do responsável, do criminoso, quer a absolvição do inocente e quer, sobretudo, recuperar o dinheiro desviado. A gente está falando de mais de 300 bilhões de reais que são desviados por ano no Brasil pela corrupção. Se a gente aplicar para o Brasil, o índice de 5% de desvio da corrupção no mundo é estimado pela ONU. Então, a gente está falando de mais de 300 bilhões que podem ser bem empregados pelo brasileiro, podem ser reavidos, a gente já mostrou que é possível reaver esse dinheiro, e que não são reavidos porque o sistema de justiça não funciona. Esse sistema que a gente tem que mudar, é contra isso que a gente está se colocando, é contra isso que a gente se colocou ao longo da nossa história, e a gente acredita que é possível essa mudança. E quando a gente vê
pesquisas mostrando um ex-presidente da República que foi acusado, condenado em 3 instâncias, teve seu processo anulado, não porque é inocente, mas teve seu processo anulado por uma questão formal, indo muito acima nas pesquisas, qual é a minha avaliação disso? Minha avaliação as pessoas estão fechando um olho para o problema da corrupção, o que é um grande erro, para valorizar um desempenho econômico do Brasil, que em grande medida foi um bilhete premiado que esse ex-presidente ganhou na década de 2000, em razão da alta das commodities. O presidente, naquela época, como se o Brasil tivesse ganho um prêmio de loteria, ele ganhou um bilhete premiado naquela época, na década de 2000. E, como vários ganhadores de loteria, o que o Brasil fez? O Brasil saiu gastando, e a gente tinha um alta de commodities, que fez com que o Brasil enriquecesse extraordinariamente na década de 2000, foi bom para todo mundo, mas a riqueza acumulada foi gasta, e isso levou a uma recessão, a maior recessão desde a década de 30, nos anos de 2015 e 2016. Então, o brasileiro, primeiro, está olhando para uma época de prosperidade econômica e atribuindo essa prosperidade, primeiro, dando crédito para o ex-presidente, que eu acho que, pelo menos em grande medida, o mérito não foi dele, e, em segundo lugar, está fechando os olhos para a ladroagem e para a roubalheira, quando, na verdade, quem é roubado, Neumann, não é feliz. Estão querendo dizer que vão recuperar a felicidade antiga do povo brasileiro, mas quem é roubado não é feliz. Os 2 maiores escândalos de corrupção da história brasileira aconteceram na era do PT, foram Mensalão e Lava Jato. A gente está falando de desvio de bilhões e bilhões e bilhões de reais, e não está falando de desvios pontuais, não, está falando de um sistema. A corrupção se tornou sistêmica. Quem é roubado não é feliz. Não tem como você ser feliz você sendo roubado toda hora, você tendo dinheiro escoado do nosso bolso, do bolso do brasileiro, para o bolso da política, dos políticos corruptos. Esse é o sistema que a gente não quer. Quando a gente dá poder para as pessoas por meio do voto, da eleição, a gente confia que aquelas pessoas vão usar o seu poder em favor do interesse público, em favor do bem da sociedade. Quando a pessoa usa esse poder para enriquecer a eles, grandes empreiteiras, grandes empresários, em prejuízo de todos nós, aquela pessoa está usando um poder para aquilo que ele não foi dado, está usando um poder que não tem, está agindo como um tirano, como um ditador, como alguém que exerce um poder que não é um poder democrático, não é um poder democraticamente delegado pelo povo. O que a gente precisa no Brasil, e a Lava Jato fez isso, fortalecer a nossa democracia, fortalecer o Estado de Direito, o Império da Lei, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Quando alguém desvia dinheiro para o próprio bolso, ele não está preocupado em servir, em governar para o povo. Ele está governando para o próprio bolso, para o bolso dos políticos, para os mesmos esquemas de sempre. Esse é o sistema como sempre funcionou. E essas eleições são as eleições do sistema, do velho, contra o novo, contra quem quer mudar essa realidade. E aí eu entendo o sistema nos atacar tanto pré-candidatos vinculados à Lava Jato, porque a gente quer a mudança dessa realidade por um governo em prol efetivamente dos brasileiros. Doutor Deltan, vamos para a última pergunta, porque o nosso tempo está esgotando. Eu queria saber do senhor o seguinte. Aí sobrou isso aí para nós, né? Quer dizer, ou vota no processado e condenado por corrupção, ou vota no que acabou com o esquema da luta contra a corrupção. Além disso, um sistema de reeleição que permite a presidência perpétua. Eles ficam alternando na presidência, mas é perpétua, né? É o Lula, depois é o Bolsonaro. Qual é a sua previsão, digamos assim, para essa perpetuidade ser quebrada, seja pelo Sérgio Moro, que é seu candidato, seja pelo Ciro Gomes, que se apresenta como alternativa à esquerda? E o que é que eles podem fazer para romper isso, para romper essa coisa do presidente perpétuo e acabar com essa história de reeleição eterna, né? Eu acredito que algo em que a gente precisa investir é em consciência cívica, em cidadania, em construção de soluções de baixo para cima, em vez de esperar que as soluções para os nossos problemas sociais caiam no nosso colo e venham de cima para baixo. Existe um fortalecimento da cidadania, eu acho que esse é um dos legados da Lava Jato ao longo dos últimos 10 anos. Eu, às vezes, encontro pessoas, grupos, conversando sobre política, e eu pergunto, vocês conversaram sobre política há 10 anos? E as pessoas falam que não, as pessoas não sabiam quem eram os ministros do Supremo, as pessoas não acompanhavam a eleição da presidência do Senado como se fosse o final da Copa do Mundo em que o Brasil estivesse jogando, como aconteceu, o pessoal acompanhou a eleição em que era candidato Renan Calheiros no começo de 2019. Então, eu vejo um crescimento de uma consciência cívica, de uma consciência política da população, eu vejo um amadurecimento
E esse é o caminho para a transformação. O caminho para a transformação, ao meu ver, é um fortalecimento da sociedade e do poder da sociedade se articular para resolver os seus próprios problemas. Eu tenho visto iniciativas que têm caminhado nessa direção, como aquele Conselho de Desenvolvimento que se criou numa cidade, Maringá, e se espalhou para várias outras cidades do país, em que as principais entidades da sociedade civil se reuniram, criaram um master plan para a cidade, o que a cidade espera para as diferentes áreas nos próximos 5, 10, 15 anos, e toda vez que vai ter uma eleição, a sociedade leva isso para os políticos, leva isso para os candidatos, e pergunta se eles vão apoiar e vão seguir aquilo. E se não seguirem, eles não têm o apoio da sociedade, eles não vão ser eleitos. Então, a sociedade passou, em alguns lugares, já a resolver os seus próprios problemas e a caminhar com as suas próprias pernas e se impor sobre o poder político. E é nisso que eu acredito. Eu não acredito que as soluções vão vir de cima para baixo, eu não acredito em salvadores da pátria, eu não acredito em candidatos A, B, C, D, E, F, G, eu acredito sim no aumento da consciência cívica. Claro que existem candidatos melhores e piores, e a sociedade vai precisar avaliar isso, e quanto maior consciência cívica, melhor condição para essa avaliação. Eu acredito que o caminho é o caminho da tolerância, da democracia, do respeito, do debate, da construção de ideias, da preparação política. E no que toca ao Congresso Nacional, eu quero dedicar boa parte do meu tempo nesse ano, Neumann, para contribuir para uma campanha da sociedade civil para levar ao Congresso Nacional um grande número de pessoas de diferentes partidos que tenham 3 características básicas que eu acredito que podem contribuir para esse processo de transformação sobre o qual a gente está falando. 3 características básicas: compromisso com a democracia, compromisso com o combate à corrupção, prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado e por aí vai, e preparação política. Preparação política. Se a gente conseguir conscientizar os brasileiros para eleger pessoas que tenham essas 3 características básicas, a gente muda o Congresso Nacional e a gente muda o país. E a gente não precisa de 513 na Câmara, por exemplo, que tenham isso. A gente precisa de 200. 200. Hoje não tem nem 200, Neumann. Basta você ver o que aconteceu na votação da mudança da lei de improbidade, que esvaziou a lei de improbidade e que, numa tacada, derrubou mais de 30 ações de improbidade da Lava Jato, que buscam recuperar mais de 30 bilhões de reais. Os políticos fizeram isso com uma canetada no Congresso, depois sancionada pelo presidente, acabaram com mais de 30 ações de improbidade da Lava Jato. E quantas pessoas votaram contra esse absurdo? Aproximadamente 67 deputados votaram contra. O resto votou a favor. Ou seja, tem um núcleo muito pequeno de pessoas efetivamente comprometidas com a integridade, com o combate à corrupção, com ouvir o anseio da sociedade. E a gente precisa mudar essa realidade. Se a gente colocar lá 200 deputados que têm esses compromissos, eu acredito que eles, pela liderança deles, pelo apoio social, eles arrastam mais 50, mais 60, 70, e a gente tem uma maioria na Câmara dos Deputados. Se a gente conseguir colocar um bom número de senadores, no Senado a gente já tem uma situação melhor do que na Câmara, acho que a gente vai caminhar a passos firmes e mais largos na direção do sonho de construir um Brasil mais justo, melhor, mais próspero, e em que o debate seja qualificado, em que as pessoas que estão lá no Congresso tenham capacidade, qualidade técnica para discutir os principais problemas e propor soluções. Quando eu falo de qualificação e eu falei que o terceiro requisito é preparação política, o que eu quero dizer com isso é, se eu vou fazer uma cirurgia no coração, eu não aceito que seja um engenheiro que faça, eu não aceito que seja um jornalista que faça a cirurgia no meu coração, por melhor que seja o jornalista. Eu quero um médico treinado, especialista naquilo. E se para fazer uma cirurgia no meu coração, para aquilo que mais importa na minha vida pessoal, eu quero alguém treinado, alguém que tenha conhecimento, para tratar do destino do meu país, da minha família, nosso destino entrelaçado, nós como brasileiros, para tratar do destino do nosso país, eu quero alguém preparado tecnicamente. Quero alguém que estude políticas públicas com base em evidências. Eu quero alguém que conheça os principais problemas do Brasil e quais são as principais soluções. E a gente precisa conscientizar os brasileiros para eleger pessoas que tenham essas 3 características. Então, e com isso eu acredito que a gente pode sim dar um grande passo na direção da mudança que a gente sonha como povo brasileiro. Eu quero agradecer muito a honra, a alegria, o prazer de ter tido essa aula de democracia, de civismo dada pelo Dr. Deltan Dallagnol nessa entrevista, e certamente ao longo da campanha poderemos voltar a conversar. Por enquanto o nosso tempo está encerrado. Eu queria agradecer e desejar sucesso na sua carreira e no cumprimento das suas plataformas. Dr. Deltan Dallagnol. Obrigado, Neumann. Eu que agradeço, sou admirador do seu trabalho. A imprensa tem um papel fundamental. Agora, alguns jornalistas têm um papel de luz, de sal, de ser pessoas que lutam por integridade, por um país melhor. E por isso, me sinto honrado de ter esse espaço para conversar com você, Neumann, um jornalista que eu admiro. Obrigado. Muito gostoso estar aqui com você, que a gente possa sempre estar debatendo e trazendo informações e reflexões
para o seu leitor, para o seu ouvinte e para o seu telespectador. Obrigado, um grande abraço a você e a todos. Obrigado. Em meu nome, em nome dos 320 mil inscritos no canal José Neumann e Pinto, no YouTube.